Imagine caminhar sozinho no deserto, fugindo do passado, cercado por silêncio e solidão, e de repente ver algo impossível diante dos seus olhos, um arbusto pegando fogo, mas que não se consome. Esse é o momento em que Deus interrompe a rotina de um homem comum para mudar o destino de uma nação. A sarça ardente é um dos momentos mais misteriosos e simbólicos da Bíblia, cheia de significado espiritual, profético e sobrenatural. Hoje, vamos mergulhar nessa história e descobrir o que realmente aconteceu naquele monte, o que a sarça representa, e como esse fogo ainda pode arder dentro de você. Moisés, o príncipe do Egito que virou fugitivo. Após matar um egípcio, ele foge para o deserto de Midian, onde vive por 40 anos cuidando de ovelhas. Um homem que um dia foi poderoso, agora é um pastor anônimo. Mas é justamente no anonimato que Deus começa as maiores histórias. Enquanto todos esquecem de Moisés, Deus o prepara. Porque o deserto não é castigo, é treinamento. Em Êxodo 3, a Bíblia diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Imagine essa cena. O fogo arde, mas as folhas não queimam. O calor é real, mas o arbusto permanece intacto. Moisés se aproxima curioso e ouve uma voz: Moisés, Moisés! Ele responde: eis-me aqui. E a voz diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus estava se revelando a ele pela primeira vez, e não como um fogo destruidor, mas como um fogo que purifica e transforma. O fogo na Bíblia simboliza a presença e a santidade de Deus. Mas por que a sarça não se queimava? Porque o fogo de Deus não destrói quem ele escolhe, ele molda. A sarça representa a fraqueza humana, algo pequeno, sem beleza, sem força. E o fogo é a glória divina, que desce sobre o comum e o transforma em extraordinário. Assim é conosco. Deus escolhe pessoas simples para manifestar o sobrenatural. Ele acende o fogo, mas não consome. Ele refina, fortalece e envia. Quando Deus fala com Moisés, ele o chama pelo nome. Isso mostra intimidade e propósito. Deus sabia onde Moisés estava, o que ele havia feito e o que ainda faria. E é nesse momento que Deus entrega a missão. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e desci para livrá-lo. Agora vai, porque eu te enviarei a Faraó. Moisés tenta fugir da chamada, cheio de medo e insegurança, como muitos de nós. Mas Deus não desiste de quem ele escolhe. O mesmo fogo que arde na sarça agora precisa arder dentro de Moisés. A palavra sarça vem do hebraico sené, que significa espinheiro. Ou seja, Deus se manifesta em algo simples, espinhoso, sem glória. Isso aponta para Cristo, que veio humilde, coroado de espinhos, e manifestou a presença divina entre nós. O fogo que não consome também representa o Espírito Santo, que habita no homem sem destruí-lo, transformando-o de dentro para fora. É o mesmo fogo que desceu em Pentecostes sobre os discípulos sem feri-los, apenas os encheu de poder e ousadia. Deus é o mesmo. Hoje, ele ainda fala em meio ao fogo, à dor, ao deserto e às coisas simples. Talvez você, como Moisés, esteja em seu próprio deserto, sentindo-se esquecido, apagado, sem propósito. Mas o deserto é o palco onde Deus reacende chamas que o mundo apagou. O fogo da sarça representa o chamado que não morre, mesmo quando o tempo passa. Você pode ter se afastado, mas Deus ainda tem algo ardendo por dentro de você. Ele te chama pelo nome e diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. O lugar santo não é o deserto em si, é o momento em que você reconhece a presença de Deus ali. O fogo que queimou na sarça ainda arde hoje no coração de quem ouve a voz de Deus e diz: eis-me aqui.
Deus não precisa de templos grandiosos para se manifestar. Ele usa arbustos simples, pessoas comuns, corações dispostos. O fogo dele não é para destruir, é para transformar. O mesmo fogo que chamou Moisés quer reacender sua fé hoje. E se você ouvir essa voz no meio do seu deserto, tire as sandálias, porque Deus está ali.